Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos dar continuidade aqui, né, ao conteúdo de CSS. Na última aula eu falei para vocês, né, o que vocês vão aprender nesse módulo. Então nessa aula eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos e a sintaxe, né, como se escreve, como que usa essa linguagem. Então primeiro, o que é o CSS, né, o que a gente chama de Cascade Style Sheet, ou seja, folhas de estilo em cascata. É onde vai te permitir aí definir estilos de páginas web. Ou seja, é o que vai dar uma cara melhor para o seu site, vai dar uma aparência melhor para o seu site. Então, isso é muito importante. Se a gente fazer uma analogia aí com o corpo humano, é como se o HTML fosse as partes, né, os nossos membros, ou seja, o que compõe aí o corpo humano, e o CSS é como se fosse a nossa aparência, a nossa roupa, a maquiagem, vamos dizer assim, para te deixar com uma cara melhor, com uma aparência melhor. Então, ele vai trabalhar aí juntamente com o HTML para compor os designs das páginas web. Tem como função aí, né, propiciar ao desenvolvedor um maior controle sobre esses atributos HTMLs, como, por exemplo, tamanho e cor de fonte, espaçamento, margens do texto, bordas, as inputs, tanto caixa de texto, select, radio button. Então, você via CSS, você vai conseguir dar uma cara melhor aí para o seu formulário também, para suas páginas, para as tabelas, para os textos, para os títulos e etc. Quais os benefícios que a gente tem ao utilizar a linguagem CSS, né? Primeiro, a facilidade de manutenção. Você vai ter condições de implementar um layout padrão para suas páginas. Ou seja, concentrar aí a parte de design dentro de um arquivo, seja um arquivo único ou alguns arquivos, e vincular isso a diversas páginas. Então, se você algum dia deseja mudar o layout do seu site, você vai trabalhar às vezes somente nesses arquivos CSS, e todas as suas páginas que estão incorporadas a esse arquivo já vai ter, já vai herdar de uma certa forma esse novo layout. E isso, consequentemente, diminui o retrabalho, otimiza aí a sua rotina. As mudanças são feitas de forma centralizada, né? Você às vezes trabalha com um número menor de arquivos, possibilita configurar as propriedades dos elementos da página apenas uma vez e aplicar isso em várias páginas. Nós vamos ver isso, inclusive, nas aulas seguintes. Define estilo personalizado aí, né, onde você pode configurar cada elemento de design do seu site, cada página, incluindo aí títulos, listas, tabelas, imagens, links e etc. Ou seja, todos os elementos HTML você consegue, de uma certa forma, alterar os estilos deles, beleza? Então, como que a gente faz isso? Qual que é a sintaxe básica para a utilização do CSS? Então, a gente faz uma declaração aí de uma regra CSS. É muito comum a gente chamar, né, de regras. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai definir um seletor. Esse seletor, ele pode ser um elemento, pode ser um ID, pode ser uma classe, como a gente vai ver futuramente. Os IDs e as classes, a gente cria o nome, a gente declara o nome para eles, né? No caso de elemento HTML, você utiliza o nome do elemento. Aqui no nosso exemplo, a gente tem o H1, poderia ser H1, poderia ser parágrafos, qualquer outro elemento aí, o próprio body, os elementos de formulários e etc. Ou seja, o elemento que você deseja estilizar, o elemento que você deseja formatar. Aí você vai definir a propriedade, essa propriedade cor, background, propriedades de alinhamentos, ou seja, as propriedades aí do CSS. Aqui nós temos dois exemplos de cor e de fonte, né? Então, geralmente, a regra CSS ela vai ser composta pela propriedade, dois pontos, o valor da propriedade, tá? E aí o ponto e vírgula você usa para
encerrar esse par de propriedade e valor. Você pode ter aqui N propriedades de acordo com a sua necessidade. Então, recapitulando, você vai ter um seletor, ele pode ser elemento HTML ou um pseudo seletor que você quiser criar aí. Vai estar entre par de chaves, essa regra, e dentro da regra você vai ter um conjunto de propriedades e valores dessas propriedades, tá? Aqui tem outro exemplo, né? Então, você vai ter o elemento, ou que a gente chamou lá de seletor, a propriedade e o valor da propriedade, dentro de um par de chaves, tá bom? É bem simples, inclusive, de trabalhar. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Criei uma regra para o H2, aí aqui eu abri o par de chave, fechei e defini um tamanho da fonte para o H2. Aí aqui tem uma outra regra para o H3, onde eu defini o estilo da fonte. Aí depois eu vou falar melhor disso aqui, tá? A gente recomenda se a gente colocar aqui fontes substitutas, né? Aqui eu coloquei só uma por se tratar de um exemplo. Defini aqui o tamanho da fonte e a cor da fonte. Então, geralmente, as regras CSS você vai definir dessa forma, e sempre separando em ponto e vírgula aqui. Tá? Então, aqui tem outros exemplos, depois a gente vai explicar melhor o que é cada propriedade dessa, mas aqui o próprio nome das propriedades geralmente já são bem intuitivos. Então, nós temos para o Body um background color, onde você define uma cor de fundo aí para a página. O color define a cor do texto. Text align define o alinhamento do texto. Aí depois a gente vai ver os valores que você pode utilizar para cor, para o text align, por exemplo. Font family, né? Aí você vai definir aqui qual que é a fonte que você vai utilizar. Aí geralmente a gente recomenda utilizar mais de uma fonte aqui, né? Para não correr o risco, por exemplo, você define uma fonte que não tem instalada aí no computador do usuário, então, né, você vai colocar uma lista de fontes aqui. O tamanho da fonte, por exemplo. Então, você pode definir quantas regras for necessárias aí para o estilo do seu site, tá? Para fechar nossa aula aqui, eu vou falar para vocês do atributo style, né? Uma das formas da gente definir regra CSS é utilizando o CSS inline, ou seja, a gente colocar regras CSS embutida dentro do próprio HTML. No módulo passado, a gente viu apenas o HTML puro. Aqui a gente consegue já começar a formatar cada elemento HTML. Aí aqui esse exemplo aqui, a gente está usando o formato inline. Depois nós vamos ver o formato interno e externo. O inline, você tem a tag HTML, aí dentro dela você vai colocar o atributo style, e aí vai definir aqui, vai criar as propriedades CSS e o conjunto de valores dela. Aqui nós temos dois exemplos, para a tag H1, um style definiu um background color aqui, Power the Blue, né? Aqui você tem o style, color, definiu a cor do texto para um determinado parágrafo. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Vou abrir aqui o Visual Studio para eu mostrar isso para vocês. Para exemplo de como utilizo o atributo style, eu criei aqui, né, uma pasta, criei uma pasta CSS e dentro dela eu criei aqui aula 1, introdução. E criei um arquivo também, index.html, que é esse arquivo que está aqui. Então, eu modifiquei aqui o lang e defini um título aqui, CSS introdução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar os elementos que vai compor o nosso site. Então, vou criar aqui um H2, chamei aqui CSS introdução, e vou criar 3 parágrafos aqui. Então, vou definir aqui um texto para o nosso parágrafo. Vou abrir isso aqui no navegador. Então, nós temos aqui a nossa página, um primeiro parágrafo e o título da página. Vou criar um segundo parágrafo. Para a gente ganhar tempo, eu vou colocar esse mesmo texto aqui no segundo parágrafo. Mesma coisa para um terceiro parágrafo. Então, nós temos aqui 3 parágrafos na nossa página, onde a gente vai
formatar esses parágrafos utilizando o atributo style, né? Como que eu uso o atributo style? Ele é um atributo, né? Consequentemente, ele vai ficar dentro da tag HTML e a sintaxe dele é style igual e os valores aqui, as propriedades CSS que você vai pôr dentro do atributo vai ficar aqui dentro da arte. Então, por exemplo, eu vou definir aqui no style o background color. Vou colocar aqui esse yellow green só para vocês verem que ele modifica a cor de fundo da página. Então, a partir desse momento, né, a gente já tem uma cor de fundo diferente. Portanto, vamos escolher aqui uma cor melhor, né, para a gente trabalhar com ela. Vou colocar aqui esse aquamarino aqui por enquanto, né? Que aí ele fica uma cor mais suave. Inclusive é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vai definir cor de fundo, cor de texto, né? Tem que ser cores mais suaves, cores mais limpas. Agora a gente vai criar o atributo style para o H. Aí eu vou definir aqui um background color azul e a cor da fonte eu vou definir como blue, tá? Então, ó, o título eu defini aqui, né? Um background e a cor da fonte. E os parágrafos eu vou definir o alinhamento, ó. Text align, eu vou pôr um justify, eu vou pôr um centralizado, aí eu estou colocando aqui estilos diferentes para vocês verem a diferença que fica, tá? E vou definir um aqui alinhado à direita, beleza? Então, nós temos, ó, um parágrafo justificado, o justificado ele alinha as duas margens aqui, o parágrafo centralizado, né? Ele fica ao centro e um parágrafo alinhado à direita. O parágrafo, você pode mudar aqui também o tamanho da fonte. Se eu colocar aqui 15 pixels, eu posso definir a cor da fonte. Vou pôr aqui um red para vocês visualizarem. Então, você tem aqui, né? A partir do momento que você vai criando aqui as propriedades, lembrando que para separar uma propriedade da outra, você usa o ponto e vírgula, né? E tem o nome da propriedade, 2 pontos, o valor da propriedade. Então, você vai criar essas regras CSS de acordo com a necessidade. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como utilizar os modos de utilização do CSS, que eu tenho um inline, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, através do atributo style, o método interno e o externo, tá bom? Um grande abraço aí.